pessoal ainda não está entrando, não. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos. Eu não gostei, não. Eu não sou mais escravo do medo. Oi, pessoal, boa noite, graça e paz. Tá bom o som? Vocês estão me escutando? Eu não sou mais escravo do medo. Dá um oi aí para eu saber se tá bom. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, o meu nome eu nasci em sua família. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Oi, Ruth, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com Como você? você tá? A senhora quer começar orando? Eu vou começar orando, tá bom? Vamos lá. Poderoso Deus, Santo de Israel, o Rei dos Reis, Leão da tribo de Judá, queremos entrar na sua presença exaltando e engrandecendo o teu santo nome, dizendo que o Senhor é santo, poderoso, que o Senhor é o Alfa e o Ômega, é o Santo Espírito de Deus. Pai querido, Pai amado, obrigada por essa oportunidade. Me usa, Senhor. Eu sou pequena diante da tua grandeza, não tenho nada, não sou nada. O Senhor é que é o grande canal de bênção. Pai querido, Pai amado, fala com teu povo, Senhor, que eles precisam escutar e não que eles querem escutar. Agradeço pela vida dos pastores, pela vida dos irmãos e de todas as pessoas que estão aqui, Senhor, conosco, nesse momento, que estamos guardados e separados, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus Amém. seja louvado. Vamos entoar um louvor aí. Esse louvor estava na minha cabeça e eu até comentei com o Jacques falou, mas eu não sei a letra dele não, mas vamos cantar. Ajuda a gente, hein, Marcarne? Tá, vamos lá. Deixa eu ver se eu sei qual que é. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, convidamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. Agora apagada, agora brilha, de cada dia brilha mais. Cobra te adorar e fazer teu nome grande. Meu Deus. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui.
fazer o teu querido em nós. Vem, Espírito Santo, nos abraçar, nos envolver com a tua glória, nos envolver com teus braços de amor. Vem tirar toda a ansiedade, todo o medo que há em nós, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, venha preencher as lacunas do nosso ser. Oh, Jesus, como eu te amo. Oh, Pai, assim como Paulo, ele sofreu muito por ti. E ele falou assim, que se ele viver, é lucro. Pode chorar uma noite inteira. Mas a alegria virá. Vem de manhã. Pode o choro durar uma noite inteira. Mas a alegria virá. Vem de manhã. Aquilo que estava morto, meu Deus, transformará em vida. E o choro de tristeza se tornará em choro de alegria. Pode o choro durar uma noite inteira. Isso é bíblico, mas alegria. Mas a alegria virá. Vem de manhã. Aquilo que está morto, meu Deus, transformará em vida. E o choro de tristeza se tornará em choro de alegria. Aquilo que estava morto, aquilo que estava morto, meu Deus, transformará em vida. E o choro de tristeza se tornará em choro de alegria. Sei que algo novo vai acontecer, algo novo ainda está por vir, eu creio. E recebo. Sei que algo novo vai acontecer, algo novo ainda está por vir, eu creio. E recebo. Cante aí no seu lar, sei que algo novo. Sei que algo novo vai acontecer, algo novo ainda está por vir, eu creio e recebo. Sei que algo novo vai acontecer, algo novo ainda está por vir, eu creio e recebo. Sei que algo novo vai acontecer, algo novo ainda está por vir, eu creio e recebo. Se eu recebo Jesus, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa hora através da tua palavra.
que é como uma espada de dois gumes, Senhor. Oh, Pai, vem penetrar no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, em nome de Jesus, Pai. E essa palavra que venha a ser ministrada hoje, que ela venha a ser colocada nas tábuas dos nossos corações, Pai. É o que eu te peço, Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Carmen, fique à vontade, Amém. tá? Tá. Deus abençoe. Amém. Irmãos, boa noite. Graça e paz, como eu já havia falado. Eu ia pedir para vocês abrirem as escrituras no livro de Êxodos. Êxodos 3. Eu separei alguns versículos para eu poder compartilhar com vocês. Amém? Êxodo 3:2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. No 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Aí no 5. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de Moisés, e encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição do teu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus algozes, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu e do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Quem vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirei. Irmãos, eu tenho acompanhado sobre a pandemia, sobre tudo que está acontecendo, e mesmo entre cristãos, né, povos que devotam de alguma fé, muita insegurança a respeito do que vai acontecer e do que pode acontecer. Estava até esses dias conversando com o irmão Henrique da faculdade sobre o que vem ocorrido. Espiritualmente, o povo ainda não se atentou que o que Deus está fazendo é guardando, Ele está nos guardando. Porque se nós compararmos com a gripe espanhola, há 100 anos atrás, que não tinha recursos, que não tinha tecnologia, que não tinha nada disso que temos hoje, não temos o progresso avançado para não estarmos separados, mas nós estamos separados. E assim como o Senhor tirou todo aquele povo do Egito, como diz aqui nas Escrituras, Ele está nos guardando. Eu não sei se alguns irmãos devem saber, mas a Páscoa em Israel, ela é comemorada durante uma semana. E o primeiro dia que eles se recolhem é o dia que o anjo da morte passou no Egito. E aquele dia é um dia santo para eles, que foi o dia que eles estavam guardados, em que os umbrais das casas estavam marcados com sangue do Cordeiro. Então, irmãos, nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro. Não devemos temer.
sabe? Eu vejo cristãos preocupados com a conta que vai vencer, com o que vai comer. Irmãos, eu também estou em home office. Só que, assim, Deus tem nos sustentado, Deus tem trazido recurso. E eu creio que se algum irmão tiver algum problema, todos vão se unir para ajudar. Porque este é o propósito. Esse Deus que aparece na sarça para Moisés é um Deus de aliança. Conforme o pastor Tel falou na pregação anterior, ele falou de procurarmos os irmãos, saber do que estão precisando. É o Deus de aliança. É esse Deus. Quando ele se apresenta como Deus de Isaac, de Jacó, é o Deus de união. Então, nós estamos unidos em Cristo Jesus, em oração, né, nos guardando e pedindo para toda a humanidade. Porque como nós éramos quando chegamos até conhecer a palavra de Deus? Quem éramos nós? Né? Será que a gente consegue refletir? Como o irmão estava louvando, quais os nossos medos? O que nós fazíamos? O que foi? Quais as amarras? Né? Nós éramos escravos do quê? De vício? O que nos acorrentava? Então, a nossa mente tem que ser mente de Cristo, não mente de viver acorrentada em problemas, com medo. Esses dias ocorreu algo até comigo e com meu marido. Nós fomos até num almoço e lá as pessoas estavam bem separadas, tinham poucas pessoas. E nós fomos nesse almoço porque era uma pessoa muito chegada, muito amiga. E ali eu pude observar coisas que no meu passado eu fazia. E que Deus me colocou ali na minha frente para ver que eu estava liberta daquilo. Então, será que nós estamos libertos realmente dos pensamentos ruins? Então, é assim, como Deus livrou todo o povo, usou a vida de Moisés para tirar todo esse povo da escravidão, será que a gente não está vivendo na escravidão? Será que o Senhor não está querendo falar com tudo que está acontecendo, filho que mata pai, o que está acontecendo no mundo, né, na política, o que acontece no nosso Brasil? Será que não é isso que o Senhor quer do povo de Deus? Das pessoas que professam alguma religião, né? O que eles precisam, o que eles têm que fazer, né? Porque o mundo espiritual, ele está aí. Ele não está lá embaixo, ele está aí à nossa volta. E será que nós estamos atentos ao chamado de Deus? Será que nós estamos, nos voltando, né, para os nossos pensamentos? Será que realmente o Senhor nos libertou? Será que essa quarentena não é para tirar algum peso que carregávamos, alguma culpa? Será que não temos que analisar as palavras? Eu estava estudando sobre Calvino, e Calvino diz que a salvação não é para todos. Mas aí Cristo veio e rasgou o véu, né? Ele quebrou todo o paradigma, quebrou tudo isso. Tudo que se achava, toda a crítica, todo o dedo apontado. Então, eu acho que as pessoas, né, elas estão em quarentena, mas elas estão se autocriticando. Elas não estão tendo confiança. Porque maior é o gigante que está conosco, que é Jesus. Maior é quem nos guarda. Ele não dorme. Então, irmãos, eu acho que hoje nós temos que estar mais focados, sabe, nessa retirada, porque é um retiro. Nós temos que procurar, buscar, porque fazer e falar para todo mundo, eu fiz, eu ajudo, sabe, eu acho que não é muito válido, porque quem faz é Deus, quem te usa é Deus, quem te carrega é Deus. Se você for instrumento para orar, para falar de Deus com alguém, amém. Mas é Ele, nós somos só vaso, Ele é o oleiro, assim como Ele usou Moisés. Eu acho essa palavra tão profunda,
porque foi a revelação que Moisés teve para o chamado dele, para ele seguir o chamado dele em Cristo, né? E o mais interessante é que Deus já preparava a vida de Moisés, porque ele foi colocado num cesto, na perseguição que teve contra os pequeninos, ele foi colocado no cesto pela sua irmã e foi parar justamente dentro do palácio. Então, imagina quem iria ser o líder de 600 mil escravos. Isso era o quê? Homens. Isso é comprovado cientificamente. Só homens tinham 600 mil. Então, irmãos, teria que ser um grande líder. E para ser um grande líder, ele teria que ter preparo. Então, Moisés foi preparado para ser guerreiro. E será que nós estamos nos preparando para enfrentar tudo isso? Para falar com as pessoas que chegam até nós, para falar com as pessoas que querem buscar alento para a alma, que querem apoio. Qual é a forma que nós estamos nos preparando para falar de Deus, do amor de Cristo, para as pessoas nesse momento que estão desesperadas? Às vezes, nós observamos as outras pessoas e não costumamos olhar para nós mesmos, né? Então, hoje eu queria convidar, né, os irmãos a refletir um pouco mais, a tirar um tempo, esse tempo que nós estamos aí de quarentena, para falar mais com Deus, para ver os nossos atos, porque se não teria propósito estarmos em Cristo Jesus. Então, que nós possamos, né, estar buscando mais, porque nós estamos conversando da palavra de Deus na rede social, nós não estamos vendo, nem nos encontramos, não estamos nos abraçando, não estamos levando a palavra, não estamos fazendo a obra na rua, porque estamos separados, porque algo Deus quer de nós, um particular com cada um. Né? Algum perdão do passado, alguma corrente que você tem que quebrar, alguma mágoa, algum vício que você ainda não se libertou, alguma coisa que você tem que buscar dentro de você, e que tudo isso, e que você tem que quebrar tudo quanto é crítica, porque, e falar isso de mim, gente, isso aí tudo está no passado. Sabe? Nós temos um alvo, nós temos um foco, nós temos que nos vestir de cristão, de Cristo, e pensar assim, o que ele faria nessa situação que estamos vivendo? Será que ele iria julgar ou será que ele ia amar? Então, é muito complicado quando nós observamos, né, os conflitos que estão em volta disso tudo, em volta o que traz a política, tudo envolve dinheiro. Então, nós temos que ter uma visão mais espiritual das coisas, porque se não tiver o reconhecimento de Deus, nada disso estaria acontecendo. Isso aí é para nós reconhecermos que Ele é Deus, que Ele pode, é Ele que faz. Dinheiro não compra a cura, né? E aí, senão já teria cura. Então, quer dizer, tudo isso está acontecendo no meu ver, tá? E no que eu estudei, que Deus, ele é o eu sou, aqui como ele fala, como ele aparece na sarça para Moisés. Então, ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro, ele não precisa de nada nosso. Nós é que somos dependentes deles, nós é que precisamos dele, nós é que precisamos do amor de Deus, sabe? E eu creio que nós temos que ser mais obediente a Deus, buscarmos mais as Escrituras, sem críticas, né? Porque é muito fácil você falar que é cristão e criticar a religião da outra pessoa. É muito fácil você falar que você é cristão e você passar pela rua e não se comover com uma pessoa que não tem o que comer.
Ah, mas eu não sei o que ele fez no passado, não me interessa. O que interessa é que é um ser humano e que está sem comer, que está com problemas. Poderia ser eu, poderia ser um familiar meu. Então, eu acho que é hora de nós refletirmos, sabe? Aonde a humanidade está errando? Será que estamos nos amando? Será? É, eu lembro quando era criança, né? As pessoas saíam, iam visitar parentes, iam visitar os amigos, padrinhos, madrinhas. Hoje, irmãos, não se vê mais isso. Hoje as pessoas têm a memória curta, esquecem de tudo. Falo por mim também, porque a palavra também corta primeiro em mim e depois nos outros. Então, eu acho que nós devemos estar mais em comunhão, mesmo separado, mas em comunhão, comunhão com o vizinho, orando pelo vizinho da esquerda, da direita, ou do fundo, da frente, de trás, pela nossa parentela, mas está buscando, né, para que aqueles que ainda não conhecem possam conhecer o amor de Cristo e não achar que estar em Cristo Jesus é usar uma calça comprida, um cabelo grande, não fazer nada que ele costumava fazer, mas sim ser obediente e saber aonde e como ele deve entrar e chegar. O que me chama muito a atenção nesses versículos, no versículo 7, é quando ele fala: e disse o Senhor, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus algozes. Então, aqui, quando ele fala dos algozes, né, que são os seus perseguidores, aquelas pessoas que estão maltratando todos eles, quem são nossos algozes? Eu acho que nós deveríamos analisar. E hoje, procurar. Nós temos algozes? Não, nós não temos algozes, porque ele morreu na cruz por nós, porque nós somos mais que vencedores, sabe? Nós não temos inimigo. O nosso inimigo, ele é espiritual. Ele quer plantar coisas na nossa cabeça, que você não pode, que você não faz, que você é um derrotado. Ele quer te jogar em depressão, ele quer te deixar triste, ninguém gosta de você, que você não é bonito, que você é gordo. Então, irmãos, hoje é noite de nós nos libertarmos. Nós já fomos, assim, escravos, sabe, de culpas. Aquele povo que marchou durante aquele deserto. Imagina, eles não tinham roupa, como eles viviam? E eles foram libertos. E nós, com todo esse tempo que se passou, nós não conseguimos tirar as amarras, as culpas. Ai, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Mas não foi por isso que Jesus nos chamou. Assim como Deus chamou Moisés. Ele trouxe Moisés a revelação. Então, ele quer nos revelar. Ele sempre nos revela. E ele usa. Eu achei interessante que esses dias eu estava vendo o culto, né, da minha vizinha no Facebook, e foi uma palavra poderosa. E justamente é isso, né? O que nós estamos almejando para quando tudo isso passar? Porque vai passar. Será que nós estamos enxergando uma terra que emana leite e mel? Ou nós estamos vendo a escuridão? Nós precisamos pensar positivo. Porque se nós passarmos vendo a televisão o tempo inteiro, vai entrar em depressão, vai achar que tudo vai acabar, não vai ter nada para comer. Mas, irmãos, aquele que está do nosso lado, ele é fiel para cumprir. A Bíblia é um livro de promessa. O nome Yahvé é citado mais de 5.000 vezes na Bíblia. Então, sabe, o que será? O que será? Que medo é esse? Que medo, que temor, que pavor. Eu acho que nós devemos buscar ao Senhor, orar mais, jejuar, né? Nos recolher, parar de achar que nada vai dar certo. Porque se ele alcançou, se ele te alcançou, se ele te amou, será que você parou para pensar como você era quando você veio para Cristo? Como foi? O que aconteceu? Qual a sua transformação? O que você pensava? O que você pensa agora?
né? Quando ele chega para Moisés, que ele fala do chamado de Moisés, e Moisés fica atônito, né? Mas como? Como eu posso? O que eu devo fazer? É o que acontece muito conosco. O que nós devemos fazer com o nosso chamado, né? Agora em quarentena? Vamos continuar usando o nosso chamado. Quando o pastor me pediu para trazer a palavra, já tinha até um tempo, né? Que eu não trazia a palavra, mas era um tempo que eu precisava mesmo, até por conta dos estudos. Mas eu creio que o Senhor veio tratando, né? Ele vem nos tratando, porque para mim, não que o chamado estivesse parado, mas eu estava assim, eu estava me reservando, me resguardando e procurando, né? Estar ligada em Cristo, porque às vezes nós achamos que estar em Cristo é entrar em mistério. Não, mas nós temos que buscar realmente, primeiro, a transformação em nós. Irmãos, dá um oi aí, será que está bem? Como é que está a transmissão? Está bem aí, pessoal, a transmissão? Oi, irmão Henrique, a paz do Senhor. Ah, tá boa a transmissão? Ah, que bom. Então tá. Ah, é que estava parado aqui a rolagem de comentário. Então, irmãos, eu creio que o Senhor, ele tem uma nova história. Ele tem uma nova história para a gente quando nós saímos dessa quarentena. Hoje eu fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Fui até levar meu marido no trabalho, né? Então, acho que tinha mais de 2 meses que eu não tinha essa oportunidade, e aí, devido à quarentena, né, eu fui deixá-lo no trabalho. Então, são pequenas coisas que nós estamos deixando de fazer. Será que a gente está conversando com o irmão da gente, o irmão carnal? Fazia tempo que eu não conversava com a minha irmã também, que mora em outro país, e aí nós conversamos, né? Será que não é isso que Deus está querendo de nós? Será que Ele não quer que a gente pare um pouco com essa loucura? É uma correria, porque a gente não para, nós pensamos só em coisas materiais, nós não conseguimos estar ligado, né? Ligado no céu. Eu tenho observado muito também, porque tem saído muitas confusões por causa dessa quarentena. Dá licença um pouquinho. Eu estou olhando meu rascunho aqui, viu, pessoal? Porque ao vivo é diferente. Mas amém. Eu percebo que vem acontecendo muitas confusões por causa dessa quarentena. E as pessoas, elas, assim, eu sei que precisamos trabalhar, que precisamos voltar, mas eu creio que tudo isso que está acontecendo é uma transformação, uma mudança. Eu acho que não vai ser. Muitas pessoas acham que o PIB do Brasil, o percentual do PIB vai cair. Não, gente, não vai. É uma nova história, é um novo começo. É um novo recomeço para todo mundo. Eu acho que é hora de nós reavaliarmos os nossos conceitos, sabe? Conceito como cristão, conceito como ser humano. Se eu passo na rua e vejo uma criança suja, sem nada para comer, se eu passo de largo. Se eu ligo, como o pastor Theo falou, né, na última pregação, se eu estou falando com meu vizinho, como ele vai, como ele está, porque na minha casa eu tenho, na casa do meu irmão eu sei que ele tem, mas e o desconhecido? E aquele que eu não conheço?
Será que eu estou conseguindo amar aquelas pessoas que eu não vejo, assim como Moisés não sabia quem era aquele povo que ele ia carregar, que ele ia liderar, que ele ia trazer, que ele ia conduzir pelo deserto, porque ele não sabia quem é. Então, eu acredito que o que falta mais, sabe, no ser humano, né, é deixar de pensar em si. É muito egoísmo. As pessoas estão mais narcisistas. As pessoas, elas têm interesses financeiros. Nada, tudo tem interesse. Nada é por amor. E não foi isso, né, que Cristo deixou para nós. Ele nos ensinou um dos mandamentos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a nossa postura está completamente diferente. Eu digo isso, eu me coloco num todo, porque nós ligamos a televisão, você vê, guerra, uma mãe que mata uma criança de 1 ano. Então você fala assim, gente, pelo amor de Deus, isso é o fim do mundo, ele está voltando. Mas o que nós estamos fazendo com a volta dele? O que será, né, que a gente está... Qual é a transformação nossa? Será que nós vamos ou nós vamos ficar? Será que nós vamos atravessar o deserto? Nós vamos marchar e vai ter a Shekinah do nosso lado? Será que nós somos merecedores dessa Shekinah? Será que nós somos verdadeiros adoradores, mas em obediência? Porque uma coisa é você ser adorador agora e lá fora você mudar completamente a sua postura. Será que eu sou adoradora de Deus lá no meu trabalho, lá na faculdade? Será que a minha postura, eu consigo... As pessoas conseguem perceber que eu não sou mais do mundo? Será que as pessoas conseguem perceber que houve uma transformação conforme as palavras, os meus atos? Engraçado que nesse almoço que nós estávamos, eu fui até surpreendida pela atitude de uma pessoa que eu conhecia de uma outra forma, né? E aí o Senhor me mostrou o quanto houve uma mudança em nós, né? O quanto, ao longo desse tempo da conversão, houve uma conversão, e eu fiquei muito grata a Deus. Eu fiquei muito grata porque ali tinham coisas que eu gostava, e hoje eu tenho asco, eu não gosto, mas eu não critiquei. Tinham pessoas de outras religiões, e ali houve, né, como se fosse uma confraternização, porque nós estávamos ali porque tínhamos uma amiga em comum. E essa amiga é uma amiga em Cristo, mas ela está um pouco afastada. Inclusive, eu tenho conversado muito com ela, e eu creio que o Senhor me levou até lá para eu falar com ela sobre isso. Tive uma oportunidade de falar, mas sem julgamento, sem apontar. Mas será que a gente não tem que resgatar alguém? Será que não tem alguém que está fora, que está longe da gente, que precisa do carinho de Cristo? Será que aquela carcaça que nós carregávamos, que nós arrancamos, aquela coisa ruim que nós tínhamos, sabe? Aquela pessoa bruta, aquela pessoa chata, aquela pessoa cri-cri que nós éramos. Será que ela saiu de nós? Será que nós fomos libertos? Será que realmente foi quebrado? Sabe? Será que aquelas palavras torpes nós paramos de falar? Será que as coisas negativas nós deixamos lá no Egito? Porque eu estava estudando, estava buscando um livro acadêmico, e naquela época, o Egito era a maior nação que existia na Terra. Era a nação mais desenvolvida. Para vocês terem uma ideia, depois que os hebreus saíram do Egito, nunca mais a terra foi a mesma. Nunca mais eles foram prósperos. Nunca mais
tinha tanto ouro. Então, quer dizer, houve uma liberdade. E sem os hebreus, eles não eram nada. Então, irmãos, o que será que nós somos para o mundo, né? Cristo não é a luz do mundo? E os cristãos? Será que nós estamos sendo luz do mundo? Será que... Eu não queria trazer uma palavra de exortação, conversar com os irmãos de exortação. Eu queria trazer uma palavra de bênção. Mas eu acho que nós devemos refletir mais, sabe? Desculpa. Será que como estamos tratando, né, esse tempo de quarentena, as pessoas entre as quatro paredes? Quem tem pai, quem tem mãe, como é que está tratando seu pai, sua mãe? Deixa para lá, porque um dia ele vai embora. Então, será que hoje eu não tenho que rever meus conceitos, meu comportamento com a minha família? Será que o que está faltando, né? Será que não é isso? O que é ser cristão para você? Será que você foi transformado? Será que você precisa se transformar? Né? Que eu também preciso me transformar? Eu preciso buscar mais? Porque às vezes ficamos presos, né? Em muitas coisas do dia a dia e não buscamos, e não temos um tempo. E hoje, há muito tempo, eu não parava para estudar como eu estudei, eu trabalhando, parei, estudei, e fiquei buscando e conversando. E aí, sabe, foi quando o Senhor me revelou essa palavra, uma palavra que eu acho tremenda, uma palavra que eu gosto muito, tem um louvor também que marca muito, né, a escravidão que nós nos fazemos escravos, nós nos permitimos, nós colocamos coisa negativa na nossa vida, nós conseguimos trazer maldição para nossas vidas, mas o Senhor, Ele hoje, Ele separou, né? Ele se reservou essa palavra, para que eu falasse com os irmãos, né? Deixa essas amarras, deixa no passado, deixa lá no Egito, deixa lá, sabe? O mar abriu para eles passarem, né? Que coisa divina. Então, quem somos nós para ficar segurando sentimentos ruins, ficar criticando? Ai, fulano fez isso para mim, fulano fez aquilo, né? Vamos perdoar mais. Vamos amar mais, vamos abraçar, vamos, claro, quando voltar tudo ao normal, mas vamos procurar, vamos orar, né? Vamos orar por uma pessoa que a gente não vê há muito tempo, que a gente não conversa com ela. Será como que estamos dentro da nossa casa de quarentena? Será que deixamos de ser cristãos nesse período? Ou será que nós estamos realmente praticando o amor de Deus? Será que estamos falando palavras negativas dentro de casa, que não vai conseguir, que você é um derrotado? Você é isso, sabe? O Fernandinho Beiramar é o que é, porque a mãe dele xingava ele, porque a mãe dele alimentava o ódio, o espírito do ódio sobre ele. Mas nós somos cristãos, nós somos separados, ungidos pelo sangue do Cordeiro, e nós temos que profetizar e falar palavras, mas palavras de bênção. Meu filho, eu te abençoo. Meu esposo vai com Deus. Eu fui separada, você foi separado para falar, para sair coisas boas da sua boca, para falar do amor de Cristo. O mais interessante é que quando nós queremos falar de Deus, nós queremos, assim, procurar falar alguma coisa dentro da palavra. Mas só que hoje, o Senhor, assim, tem tratado tantos cristãos que não tem mais aquele dogma de você falar um versículo, mas sim falar com carinho. Sim colocar na frente o que o Pai quer transmitir para aquela pessoa. Aí a sua atitude, a sua postura, ele vai perceber que você é cristão. Não porque você decorou, mas sim porque você aceitou. Sim, porque você se transformou.
porque não precisamos decorar nada, nós precisamos entender o que Deus quer de nós, é isso que nós precisamos. Nós precisamos entender que não existe cargo, não existe, como na política, sabe? Se ele resolver, num piscar de olhos, nos levar amanhã, ele leva. Se amanhã não resolver ninguém acordar, como ele está fazendo agora, as pessoas estão morrendo tão rápido. Será que não é hora da gente parar e pensar o que estamos fazendo? Uma amiga de muito tempo, foi internada, em uma semana ela faleceu. E aí eu pergunto, será o que a família, né, hoje não está sentindo? Poxa, eu podia ter feito mais, ou não. Nossa, eu amei, eu estava do lado dela desde o começo, desde o fim, sabe? Será que não tem alguém na nossa casa que a gente tinha que estar mais do lado dessa pessoa? Sabe? Não é um material, e sim um oi. Dá um oi para aquela pessoa, né? Vamos deixar a nossa marca, a marca de Cristo, ela falar mais alto. Esses dias, eu estava conversando com uma amiga, e aí ela falava para mim, né? Estava muito triste, porque a filha dela tinha mudado, casou e se afastou muito. Mas aí eu conversando com ela, eu falei, mas e você? Você tem procurado, você tem conversado com ela? Ela falou assim, poxa, eu não consigo conversar. Eu quero conversar com ela longe do marido. Não, eu falei, não, você tem que conversar com a família. Sabe? Deus constituiu a família. A família é projeto de Deus. Isso é uma seta na sua cabeça. Não teve problema nenhum e você está criando problema. Então, muitas vezes, nós criamos o problema. Nós achamos que temos problema, sabe? Mas, mais uma vez, eu digo, isso são amarras, mas está repreendido em nome de Jesus e lançado no fundo do abismo, que nós possamos ser libertados, que nós possamos ser sarados, Pai. Amém? Gostaria de agradecer pela vida dos irmãos que estavam conosco, né? Queria chamar também os irmãos para voltar a louvar. E obrigada pela oportunidade. Eu creio que vai ser a primeira de muitas, né, nesse ministério. E que aí a gente atravessa essa quarentena de uma forma suave, de uma forma leve, mas assim, que possamos estar próximos um do outro, mas assim, em oração, em pensamento, em espírito, e que quando nos encontrarmos, possamos nos abraçar. Eu até comentei com o Anderson que eu estava com saudade do culto, né? Estava com saudade de ver os irmãos, de cantar, de louvar, e aí assisti uma live poderosa, que quase entrei em espírito aqui em casa. Mas amém. Amém, irmãos? Vou chamar o pessoal, tá? Amém. Fiquem com Deus, tá? Um beijo. Bom feriado. Glória a Deus. Oi. Palavra abençoada, viu? Deus abençoe a sua vida. Amém. Glória a Deus. A casa que não se queima, o lugar santo, em nome de Jesus, Deus ele venha fazer das nossas vidas o melhor, né? Amém. Eu creio. Glória a Deus.
vocês. Vocês não estão aparecendo, pessoal, do louvor. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Eu não estou vendo eles não. Só está aparecendo o som de vocês, viu? Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Larará, 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 Som. não me dá descanso, descanso. Vou encerrar o meu bem. Não me dá eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Queimar, queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, Deixa queimar. deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. É só deixar queimar. Glória a Deus. Aleluia. Tá? Para não tomar muito tempo, que Deus abençoe a vida de vocês. Pode encerrar. Amém. Tá bom. Glória a Deus. Tá bom. Obrigada, povo de Deus. Né? Domingo estamos de novo. Amém? Então tá, irmãos. Glória a Deus. Né? Aí um feriado abençoado para vocês. E que o Espírito Santo visite, abençoe todos vocês. Amém?